primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Com muito temor e tremor e na dependência do Espírito Santo, coloquemos agora alguns minutos em meditação à palavra do Senhor, dentro de um compromisso desafiador, pois expor as Sagradas Escrituras realmente é algo que deve ter no nosso coração, ou provocar no nosso coração temor, pois é a palavra de Deus. E eu quero destacar algumas lições desse texto, dentro do tema proposto para a nossa conferência, a missão de Deus e o papel da igreja, falando mais especificamente do cumprimento da missão na autoridade de Jesus. E eu quero que você pense comigo algumas coisas importantes e que você poderá certamente receber como palavra de Deus para o seu coração. E o desejo do meu coração é que isso aconteça. Imagine você pegando alguns coelhos e soltando no meio de uma matilha, para que esses cães, caçadores ferozes, possam ser convencidos por esses coelhos que eles precisam mudar de atitude e de natureza. Semelhantemente, Jesus disse isso com respeito a ovelhas. Ele disse que nós, como igreja, os discípulos, e agora nós, como ovelhas, somos lançados no meio de lobos ferozes. E isto é algo assim muito, é uma analogia muito séria e amedrontadora. Porque o que Jesus está dizendo, que nós somos chamados para estar no meio de pessoas ferozes que procuram devorar-nos, porque é assim que os cães procuram, ou os lobos procuram devorar as ovelhas. O que ele está dizendo é que nós saímos para a evangelização, dentro da missão, e não temos em nós nenhum poder, nenhum vigor, nenhuma habilidade que possa pelo menos confrontar os lobos ou os inimigos de Deus. Em Mateus capítulo 10 ele fala a respeito disso. Jesus em momento algum nos enganou. Em momento algum ele vendeu algo para nós com uma promessa, e quando você vai fazer tem taxas e taxas sobre taxas. É assim que acontece no meio humano. Você vai lá, adquire um imóvel e o vendedor lhe diz, ele afirma algumas coisas, mas quando você vai para a prática, você percebe que tem muito mais para pagar. E normalmente aquilo que você recebeu como palavra é bem menor. Ele omite muitas coisas que são reais, estão presentes, são reais. No caso, Jesus não nos enganou em momento algum. Ele chegou a dizer que nós somos chamados para estar no meio de um povo que não poupou nem mesmo o dono da casa, que é o Senhor. E ele diz, se não pouparam o dono da casa, imagine os seus domésticos. Então ele está o tempo todo dizendo para nós que nós somos frágeis, que nós somos limitados, que nós não temos habilidade nenhuma para fazer a missão que é de Deus. No entanto, no mesmo capítulo 10 de Mateus, ele diz que o Senhor conhece até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E ele sabe que nem mesmo um pardal pode cair, morrer, se o Senhor não determinar.
Então ele está dizendo o seguinte: a missão é minha e o papel de vocês é simplesmente proclamar. A defesa deixa comigo. Não é diferente aqui. Jesus morreu. Agora eu imagino a tristeza dos discípulos. Eles estavam acostumados com um mestre que resolvia todos os seus problemas. Você tem em determinados momentos que a presença de Jesus faz toda a diferença. Vamos lembrar de alguns. Por exemplo, quando a sogra de Pedro está enferma, e o Senhor Jesus diz e não a leva para o médico, mas ele repreende a febre e a cura vem para a sogra de Pedro. Quando ele estabelece uma superioridade de ação sobre os discípulos que não estavam conseguindo expulsar um demônio, e ele chega e expulsa esse demônio, ou essa legião. Quando eles estão no mar e o mar está revolto, ele determina a bonança. E assim o Senhor Jesus vai lidando com os discípulos no dia a dia, mas de repente o Senhor da vida, o Senhor da força natural, o Senhor das forças espirituais, o Senhor da vida e da morte, morre. E morre não por uma enfermidade causada em que os médicos não puderam lhe atender. Morre não pelo fato de ter acontecido um acidente, mas por ter sido apanhado odiosamente. João capítulo 15, versículo 25, ele diz: odiaram-me sem motivo. E esse ódio levou e consumou a morte de Jesus na cruz. Uma coisa é olharmos daqui, desse tempo, para lá, para trás. Outra coisa é estar lá, olhando e vivenciando o momento. Olhar para o passado e ver o resultado é maravilhoso, mas estar passando pela adversidade, passando pela perseguição, são outros 500. E aqui, de repente eles estão, e o Senhor Jesus aparece a eles e lhes dá uma missão. E é nesse texto nós vamos destacar aqui 3 aspectos importantes. Primeiro, o encorajamento, depois o envio e depois a capacitação. Neste momento em que Jesus está para subir ao céu, na primeira aparição, ainda no domingo, porque o texto diz: depois disto, ao cair da tarde do primeiro dia. Ele ressuscitou ainda na madrugada de domingo, e ao cair da tarde, ele faz a sua primeira aparição aos discípulos. E ele faz a aparição de uma maneira um pouco diferente, as portas são trancadas, e ele se faz no meio. E ali naquele momento, ele está como que enviando a igreja, e dentro desse envio, ele faz o encorajamento e a capacitação. O encorajamento ele é visto nos versículos 19 e 20. Leiam para mim, por gentileza, bem forte, os versículos 19 e 20. O medo nos discípulos já estava acontecendo antes mesmo da crucificação. Quando Jesus foi apanhado ali no monte, ali quando Judas o traiu, quando os soldados vieram, os discípulos fugiram, com medo. Depois disso, Pedro, seguindo-o de longe, entra no local em que Jesus está sendo acusado, e por 3 vezes as pessoas perguntam se ele era discípulo de Jesus, e ele com medo nega o Senhor Jesus.
E agora você tem nesses 2 versículos algumas coisas importantes que precisam ser destacadas. Vejam bem, as portas estão trancadas. Por que as portas estão trancadas? Porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Ah, que absurdo! Homens que experimentaram tudo agora estão com medo. Sim, é fácil falar daqui, né? No ar-condicionado, num local livre, em que a gente pode não só falar aqui, pode inclusive transmitir para outros. Agora imagine você ali, correndo o risco também de ser apanhado. É neste contexto que Jesus aparece. Eles estão com muito medo, por isso vem o encorajamento de Jesus. De que forma que Jesus os encoraja? A primeira coisa que Jesus faz é: paz seja convosco. E isso é muito interessante a gente entender essa saudação, porque essa saudação tem tudo a ver com Essa saudação tem a ver com o encorajamento dado antes da morte, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se já não for assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais vós também. E também no versículo 27, ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, do mesmo João 14. E agora ele chega e diz: paz seja convosco. Ele conhece o coração deles, não é só porque a porta ou as portas estão fechadas, trancadas, mas ele conhece o medo e ele está com compaixão deles. Ele vê a necessidade dos discípulos, ele vê a carência dos discípulos, e ele então diz: paz seja convosco. O melhor remédio para o medo é a paz lança fora o medo. Mas não só ele disse a respeito desta paz, mas ele também aponta para eles a sua vitória. Olha só o que ele diz no versículo 20, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. O que ele está aqui neste momento mostrando é que Jesus está vivo. Eu estou vivo. Eu venci a morte. Eu não fui vítima derrotada da morte. Eu morri, mas eu derrotei a morte. Eu venci a morte. O objetivo disto é mostrar que ninguém, nem nada neste mundo pode parar o plano e a missão de Deus. Nada neste mundo pode interromper a missão de Deus. E Jesus está dizendo isso com clareza, porque o maior e o último inimigo é a morte. Se você olhar para quem labuta na medicina, os médicos lutam, estão suando, estão correndo, vão para lá, para cá, e quando aquela pessoa morre, a maneira como eles param de tentar reanimar aquela pessoa é desoladora, é como se eles estivessem dizendo assim: fomos derrotados, porque a morte encerra, aquele que havia sido morto, aquele que havia sido crucificado, aquele que havia, naquele momento, aparentemente sido derrotado, ele reaparece dizendo: sou eu, olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, olhe para o meu lado, porque a morte não tem poder sobre mim, a morte não tem poder sobre o meu Pai, a morte não tem poder sobre a missão do meu Pai. Nós vivemos num mundo, queridos irmãos, terrível. Nós vivemos num mundo em que todos labutam contra o Senhor e contra o seu ungido. Muito embora você esteja passando
andando na rua, e você tem aquela pessoa ímpia lhe tratando bem, mas ela só está lhe tratando bem porque o Senhor está com a sua mão protegendo a sua vida, porque uma vida que não tem Jesus, ela é instrumento de Satanás, e o desejo de Satanás é atingir o povo de Deus. Então a igreja, como um cordeiro, como uma ovelha lançada aos lobos, a igreja é lançada aos inimigos de Deus, aos inimigos de Jesus, ao mesmo Espírito que matou Jesus, não por determinação ou poder seu, era a providência de Deus, mas num coração corrompido. E a ideia é eliminar, a ideia é tirar, a ideia é fazer parar de existir, porque há um constante e terrível ódio. E nós estamos nesse território do inimigo. Nós estamos no território do inimigo. Nós estamos andando no meio de pessoas que são soldados de Satanás. John Piper, o pastor batista, ele diz que o simples fato de você sair na rua e não ser alvejado é porque existe uma proteção de Deus sobre você, porque é isso que Satanás queria fazer com todos os filhos de Deus. E o Senhor Jesus mostra: paz seja com vocês, e eu venci, estou aqui. Esse é o encorajamento para a missão. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. Às vezes nós temos vergonha de sermos confrontados, às vezes temos medo do que pode nos acontecer. Existem pessoas que são capazes de mentir no trabalho para não perder o emprego e justificam isso em cima do eu preciso manter minha família. Às vezes nós deixamos de falar a verdade porque, se falarmos a verdade, isso causará problemas a nós, e nós deixamos de evangelizar, nós deixamos de proclamar o Evangelho, deixamos de viver o Evangelho. Talvez a empresa faz alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, e ali só vai ter coisa ruim, e você é obrigado a ir, senão você vai perder pontinhos com o seu líder. E nós não temos coragem de dizer: nós não participamos disso. Porque a missão, amado irmão, a missão não é nada relacionado a lá fora, é onde você está. Se você está lá fora, é lá fora, mas dentro da sua casa você precisa ser missionário. E talvez dentro da sua casa é um dos mais difíceis locais de você ser um missionário. Nós precisamos lembrar disso. Não importa quantos se levantarão contra nós, não importa o que acontecerá conosco, nós não seremos derrotados, ainda que a morte venha. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque nem a morte, nem os anjos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, seja a partir de hoje encorajado pelo Espírito Santo do Senhor, no encorajamento de Jesus. Ele venceu para dizer para você: pode fazer a missão, pode falar, pode viver, ainda que todos se levantem contra você. Eu venci, estou aqui para dizer que a minha igreja é vitoriosa, que a minha missão não pode ser parada. É neste momento que ele mostra o encorajamento. Mas também, nesse texto nós temos o envio do povo de Deus. Versículo 21, por gentileza, leiam para mim. Você tem noção desta afirmação? Olha só, volte de novo os olhos para o texto. Paz seja convosco. Por que ele repete? Porque não é fácil. A missão não é fácil. Não adianta você falar assim: nossa, é tão bom sofrer por Cristo. Não, ninguém gosta. É amedrontador, mas é uma ordem. Por isso ele repete:
paz seja convosco. Aí ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que isso significa? Isso significa, primeiro, uma ordem que não pode ser desobedecida. Porque em momento algum Jesus desobedeceu ao Pai na sua missão. Em momento algum Jesus retrocedeu. Jesus deixou de fazer o que ele tinha de fazer, ainda que isto progressivamente lhe causasse inimigos, ainda que isto lhe trouxesse, lhe rendesse pessoas odiosas, com acusações. O Senhor Jesus foi acusado de glutão, ele foi acusado de beberrão, ele foi acusado de se misturar e tomar refeição com pecadores, ele foi acusado de ser um demônio, ele foi acusado de ser um hipócrita. E ele está dizendo que nós, como igreja, somos chamados e enviados neste mesmo princípio. Não será diferente com você e comigo. Nós não somos melhores, pelo contrário. E é no mesmo padrão de obediência e fidelidade que somos chamados. Segunda coisa da missão de Jesus é que esta missão, para ser bem desenvolvida, ela requeria um relacionamento não apenas no sentido de intensidade, mas também de intensidade e também de momentos com o Pai, não apenas momentos prolongados, mas também muitos momentos com o Pai. O Senhor Jesus, ele mantinha um relacionamento com Deus, em que ele possivelmente conversava mais com o Pai do que com os discípulos. Porque há momentos e há registros, só aqueles que são registrados, há momentos que ele passava sozinho a noite toda conversando com o Pai. E há muitos registros de Jesus se retira sozinho para orar. Jesus se retira sozinho para orar. E Jesus estava orando, e retornando Jesus da oração. Dá uma olhadinha, por gentileza, aqui no Evangelho de Lucas. Olha só o capítulo 5, versículo 3. Capítulo 16, perdão. Capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava, não era retirou, e se retirava, mostrando então uma repetição de ações. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Logo após, capítulo 6, versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Você tem ainda, no capítulo 9, versículo 18, estando ele orando à parte, versículo 28, no final, subiu ao monte com o propósito de orar. Capítulo 11, versículo 1, de uma feita estava Jesus
orando em certo lugar. Só nos primeiros 11 capítulos, e o 11, só no primeiro versículo, há 5 registros diretos de Jesus estava orando. Se eu sou mandado no mesmo mandado, se eu sou enviado no mesmo envio, se eu sou comissionado na mesma missão, eu preciso ter o mesmo comportamento dele para com o Pai. E em terceiro, quando ele diz, eu lhes envio no meu envio, nós temos que entender aqui que ele está dizendo o seguinte: aconteça o que acontecer, seja fiel até o fim. Ele chegou a dizer isto à igreja: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Algumas pessoas pensam que ser fiel até a morte é você ser fiel até quando a morte chegar. Não, o contexto ali é de perseguição. Se alguém colocar um revólver na sua cabeça e dizer assim: nega Jesus agora, morra, mas não negue. É isso que ele está dizendo. Claro que também envolve a fidelidade até o final da sua vida, mas ali o contexto é de perseguição. Então nós somos enviados no mesmo envio de Jesus. Ele diz assim: o Pai me enviou e agora eu estou enviando vocês. Nós não temos permissão por ele, dada por ele, para fazer menos do que ele. Fazemos menos porque somos imperfeitos. Então precisamos lidar e acordar para fazer o melhor, fazer o máximo. Agora tem umas coisas importantes dentro dessa missão de Jesus. Primeira coisa é que Jesus ele não fazia missões, ele era a missão. Isso faz toda a diferença, porque quando eu me torno um missionário pensando apenas em fazer missões, eu fico com a responsabilidade de proclamar, de pregar, de levar a missão no momento oficial, em que eu saio para uma determinada missão. Quando eu sou um missionário, eu estou intensificando com quem está perto de mim constantemente, ou seja, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus vizinhos, quem está no comércio, a quem está colega de trabalho, no lazer, e aí quando eu saio, posso sair para uma missão também, mas quando você é missionário, e é isso que Jesus era, o tempo todo ele estava fazendo missões. Ele está almoçando, fazendo missões. Ele está dormindo, ele está acordado. Esta é a questão. Nós somos chamados. Não, você não será um missionário para ganhar a Ásia se você não for dentro de casa um missionário. Quando o Espírito Santo pediu, mandou, ordenou que separassem 2 para a missão, ele não disse à igreja de Antioquia assim: dá uma olhadinha naquele que vem pouco na igreja, aquele que não tem compromisso, aquele que está desanimado. Quantas vezes você vê na igreja assim: vamos dar uma função para o fulano de tal, para ver se ele anima? O reino de Deus não é assim não. Deus diz assim: eu quero aquele que é compromissado. Eu quero Barnabé e Saulo. Se tem alguém desanimado, que reanime. Mas Deus tem missão para aqueles que estão compromissados. Jesus era a missão. Jesus tem que fazer parte da nossa vida. A gente precisa pensar, dormir, acordar, alimentar, pensando em Jesus, falando o reino de Deus. É chato? Que seja chato. Se for chato falar em Jesus, se for chato falar na Bíblia, se for chato falar do Evangelho, tem alguma coisa errada, porque depois eu vou morar para sempre com o Senhor e me compararei direto com a glória do Senhor. Verei a glória de Deus todos os dias. Ele estará se revelando a mim, a sua glória, porções da sua glória eternamente, e eu estarei lado a lado com Jesus e só com pessoas que falam de coisas do reino de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
e nada pôde tirar Jesus do caminho. Estão lembrados no deserto? O que aconteceu no deserto? O que aconteceu no deserto, trocando em miúdos, seria o seguinte: para que você vai submeter ao Pai seu, ganhar a cruz, se você me adorar, eu posso te dar todo o reino deste mundo? E o Senhor Jesus disse: escrito está, ao Senhor teu Deus, e só a Ele adorarás, só a Ele darás culto. Você pode citar as Escrituras para alguém? Você conhece a Escritura de Gênesis e Apocalipse para citar versículos bíblicos referentes à situação, às circunstâncias? Olha, é inadmissível que eu seja um crente no Senhor Jesus, não tenha lido a Bíblia toda uma vez na vida. É claro, não para quem está começando agora a ler, porque lógico, né? Estou dizendo para nós que já passamos dos 15. Ele é o meu Senhor, mas eu não conheço a palavra do meu Senhor. O Senhor Jesus conhecia. Depois dessa tentação, o apóstolo Pedro disse: não, mestre, o senhor não pode ir para a cruz, não. O que ele disse? Arreda-te, Satanás. Na angústia da sua alma, ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que a minha vontade não prevaleça, a tua prevaleça. Nós somos chamados para sermos como Jesus. Ah, pastor, mas aí fica difícil, não tem jeito não. Então vamos para o terceiro ponto, para a gente encerrar, que é a capacitação. Encorajamento, envio, capacitação. Olha só os versículos seguintes, 22 e 23. Leiam, por gentileza. Jesus não é irresponsável, o Deus da missão não é irresponsável, a ponto de pegar como um pai que pega o seu filho, ainda criança, e o manda para confrontar um mau elemento que está invadindo sua casa. Assim como um pai é capaz de proteger a esposa, é capaz de proteger os filhos e ele se colocar à frente, Deus também nunca deixaria você e eu, sendo apenas uma ovelha, não tendo habilidade nenhuma, para o meio de lobos sem ser capacitados. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo como garantia do sucesso na operação missionária. O que acontece aqui é: haverá o derramamento do Espírito Santo, mas enquanto isso eu estou dando uma amostra para vocês. Não são vocês que vão fazer, vocês são só instrumentos, mas vão fazer no poder do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja, ela é totalmente passiva e ao mesmo tempo poderosamente ativa. Ela é passiva porque ela não precisa pegar a espada para se defender contra o inimigo. Ela não precisa fazer violência. Pelo contrário, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, ela se relaciona muitas vezes sendo achincalhada. Eu tenho falado para vocês aqui, e vocês têm ouvido isso em outros locais também. Olhem só, você tem seguindo a palavra, você proclama que práticas são, fora da Bíblia, são pecados. Mas você chega perto daquela pessoa que está na prática do pecado, e você a abraça, e você senta com ela, você ora por ela, se for necessário, você dá para ela o que ela precisa, você ama aquela pessoa, mas ainda assim, você é chamado
de pessoas revoltadas, antiquadas e inimigas. Por exemplo, aqueles que nós combatemos a prática da união entre pessoas do mesmo sexo, somos chamados de homofóbicos por causa da informação de que isto não é segundo o coração de Deus. Mas em momento algum nós temos qualquer violência contra essas pessoas. Mas outros segmentos que apresentam violência não são taxados. Mas por que isto? Porque, como eu tenho dito, tem a ver com Jesus. Então nós somos colocados e levados para o meio deste mundo, capacitados pelo Espírito Santo, a ponto de o que nós falamos é tão simples, tão simples, tão simples, mas extraordinariamente poderoso, porque o Espírito Santo dá vida à palavra dele na nossa boca. Você repete coisas que todo mundo já sabe, mas aquele momento que o Espírito Santo aplica, esta palavra entra com vida e ela destrói, e ela mexe, ela muda, ela dá nova vida, porque não é aquilo que você falou, não é a sua estratégia, não é a sua oratória, não é a sua santidade, não é o seu poder, mas é o poder do Espírito Santo, que foi soprado lá, depois derramado, agora habita o nosso coração. É esse Espírito que tem poder para transformar, e a igreja é chamada, e ela é enviada, e ela é capacitada nesse Espírito para a missão. A missão de Deus dada à igreja é para apresentar ao mundo Jesus Cristo, e não como uma agência poderosa, como nós temos visto por aí. Aqui tem poder, aqui tem poder. Como se a denominação fosse alguma coisa. Como se a igreja local fosse alguma coisa. Nós não estamos aqui para mostrar a igreja presbiteriana de Nova Brasília. Não é esta igreja que salva, esta não é a missão. A missão é mostrar Jesus Cristo como morto e ressuscitado, exaltado e glorificado. Esta é a nossa missão. E ele se fez vitorioso para nos fazer também vitorioso. E olha só, quando você sai nessa proclamação, para a gente encerrar, olha só o versículo 22, como você leu aí, versículo 23, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se os retiverdes, são retidos. Não é que a igreja tem poder de determinar, você está perdoado, você não está perdoado, não é isso. É quando você leva o evangelho do Senhor, acontece o fenômeno que está em Mateus capítulo 3, o Senhor Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo para a salvação, com fogo para a condenação. E você diz para a pessoa, olha, Jesus é o único, não é o melhor, é o único. Sem Jesus não há salvação. E não é só para quem tem relacionamento do mesmo sexo, ou fora do casamento, ou sexo livre. É para todo pecador. Para o mentiroso, para o falador, para o beberrão, para o glutão, para todos nós, só Jesus é a solução. E quando eu prego só Jesus, eu estou dizendo que fora de Jesus há o quê? Condenação. Então, como igreja, eu vou anunciando, dizendo, há perdão para os que creem, e não há perdão para os que não creem. É isso que o versículo 23 está dizendo dentro da missão de Deus. Você tem sobre os seus ombros a responsabilidade de levar esta mensagem. Comece com você mesmo. Comece com você mesmo. Em primeiro lugar, olhe para você. Pense em você. O que você tem feito? Como você tem vivido? Você tem prazer nas coisas de Deus? Se não tem prazer nas coisas de Deus, então primeiro você precisa ser evangelizado. Você precisa ser evangelizado. Talvez você seja o seu primeiro campo missionário.
de uma autoavaliação. Não tenho muito prazer nas coisas de Deus. Opa, então preciso ter. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso consagrar minha vida ao Senhor, que eu preciso querer o Senhor, ter o Senhor na minha vida. Segundo, Senhor, eu não tenho condições de ficar falando para os outros, mas então me ajuda, eu preciso falar. E começa a ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, e o seu assunto vai ser relacionado ao reino de Deus. É claro, você poderá falar até de forma diferente, como Jesus falou, abordou a mulher de Samaria, e ele aborda com um assunto, e aquele assunto tem a ver com Deus, e aí você vai introduzir o Evangelho. Lembre-se, você é um missionário. É inadmissível que você passe um dia sem falar para alguém, que eu passe um dia sem falar para alguém do Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você que já ouviu várias vezes, então seja forte, por favor. Você conhece alguém que está muito doente. E você sabe que um determinado remédio é profundamente eficaz para aquela enfermidade. Vamos pensar que de repente alguém chegasse para você, um grande cientista, e dissesse o seguinte: olha, descobrimos a cura do câncer, é só um comprimido. Você toma 10 dias, um por dia, e resolveu o problema. E tem uma coisa, vai ser vendido na farmácia sem receita médica. O que você faria? Imediatamente, o que você faria? Você ligaria para todos aqueles que você sabe que estão lutando contra o câncer. Na hora, tenho certeza. Acabei de receber, já está na farmácia, pode comprar. E a pessoa está não com câncer, que o câncer não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas o pecado pode, e separa. Tem gente morrendo do nosso lado, indo para o inferno, e eu não estou preocupado. Aí às vezes eu fico muito preocupado com ele, se ele vai para o céu. Não, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação deve ser falar para ele o Evangelho. Desejar a salvação dele, sim, mas a minha preocupação é, eu estou testemunhando, a minha vida comprova. A missão é de Deus, programada por Deus e para a glória de Deus. A missão é confiada à igreja por Deus, que a capacita para isso. A missão implica em anunciar a salvação e também a condenação. A ordem do Senhor é para que saiamos e pregamos o Evangelho, vivamos como testemunhas. A missão é de Deus. O papel da igreja é obedecer e evangelizar. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, reacenda em nós a alegria da salvação. Há muita gente no Brasil que precisa ouvir do Evangelho. Há muita gente que, talvez da nossa casa, não é você falar todo dia para a mesma pessoa, mas você falar, orar e viver. Às vezes a sua vida é muito importante, não deixando de falar e orar pela conversão daquela pessoa. Há pessoas lá fora que Deus quer que você fale para ela, então fale para ela. Não deixe de evangelizar, porque você já ganhou. Não fique só para você aquilo que Deus lhe deu e pode oferecer para outro também. Vamos cantar